Leitura do dia 20 de Kislev. Aprovação do Rabino que tenha longa vida, filhos do autor ilustre e abençoada memória, cuja alma está no Éden, considerando que concordamos em conceder permissão e autorização para impressão, para que sirva como uma lembrança para os filhos de Israel, as palavras escritas de retidão e verdade, palavras do Deus vivo, como os discursos racídicos são chamados, nosso Senhor, nosso Pai, Mestre, Professor de abençoada memória, registrada pessoalmente por suas próprias santas mãos e suas próprias santa expressão, cujas palavras são todas como carvões em brasas ardentes que incendeiam os corações das pessoas para aproximá-las do nosso Pai no céu. Esses discursos são coletivamente intitulados de Igeret HaKodesh, cartas sagradas, sendo a maioria das cartas enviadas por sua santa eminência para ensinar ao povo de Deus o caminho pelo qual deve andar e as ações que ele deve fazer. O caminho provavelmente refere-se ao caminho racídico de autoaperfeiçoamento, cujas cartas oferecem um guia para alcançar o amor e temor a Deus e o próprio serviço a Deus. Através da prece, do estudo da Torá, enquanto ação refere-se a inspirar as cartas que tratam a caridade e de assuntos semelhantes, visto que nosso Pai fez referência em muitos lugares ao seu Sefer Likutei Amarim, e uma vez que as palavras da Torá são escassas num lugar e amplas em outros, assim alguns temas do Igeret HaKodesh são mais plenamente esclarecidos no Likutei Amarim e vice-versa. Especialmente também porque Igeret HaKodesh introduz novo material pertencente ao Likutei Amarim na forma de um Kumtres Aharon, últimos panfletos, em certos capítulos, os quais ele escreveu quando compôs o Sefer Likutei Amarim. O Kumtre Aharon consiste em profundas discussões e introspecções sobre as passagens do Zohar Haim e Pri Haim que parecem contradizer uma outra. E no espírito do seu entendimento, o autor resolve cada passagem de acordo com o seu contexto, conforme explanado no Likutei Amarim, e assim essa parte do Igeret HaKodesh está evidentemente conectada da mesma forma, direita aos Likutei Amarim. Consequentemente, os julgamentos apropriados de unir os discursos de Igeret HaKodesh ao Sefer Likutei Amarim e Igeret HaTeshuvah e sua Santa Eminência, Nosso Senhor e Pai, Mestre e Professor, isso é imprimi-los junto, portanto, com isso colocamos uma grande cerca, isso é proibir e o excomunhão isto é a excomunhão dos rabinos para os quais não há remédio que nenhum homem levante mão ou pé para imprimir esses discursos em sua presente forma junto com o Likutei Amarim, ou um sem o outro, por um período de 5 anos a partir dessa data abaixo. Isso é 5.774, no ano gregoriano, 1814. Contudo, isso deve ser divulgado para nosso infortúnio, um manuscrito escrito por sua própria santa mão, que foi composta com grande precisão, sem uma letra supérflua ou ausente foi extinto. Tudo que permaneceu na abundância de material foi este pequeno número de escritos, os quais foram coletados um a um das cópias espalhadas entre os seus discípulos. Portanto, se algum erro for descoberto, pois quem pode evitar erros? Obviamente, o erro será identificado como um lapso de um escriba, mas o significado do assunto estará claro, declarando que Doveber, filho do meu Senhor e Pai, professor, mestre Gaon e Hassid Santo de Israel, nosso professor e mestre Shino Zalman, de abençoada memória, cuja alma descansa nos tesouros ocultos do céu, declarando também que
Haim Avraham, filho do meu senhor e pai, professor e mestre Gaon e Hassid, nosso professor e mestre Shlomo Zalman, que a memória do tzadik seja abençoada, cuja alma descansa nos tesouros ocultos do céu, declarando também por Moshe, filho de meu senhor e pai, professor e mestre Gaon e Hassid, Shlomo Zalman, de abençoada memória, cuja alma descansa nos tesouros ocultos do céu. Essa é a leitura do dia 20 de Kislev.